A tinta já havia secado no pergaminho. Nora sabia disso da mesma forma que sabia de tudo que era doloroso. Não por lhe terem contado, mas pelo silêncio que o precedia. O tipo de silêncio que se assentava sobre um cômodo como a neve, sobre um túmulo, suave e final, e totalmente indiferente ao que jazia por baixo. Ela não fora convocada ao escritório do marido naquela manhã. Na verdade, não era convocada há 11 dias. Ela os contava da mesma forma que um prisioneiro conta os riscos numa parede de pedra, não por esperança, mas porque contar era a única coisa que lhe restava que pertencia inteiramente a ela. O quarto que ela ocupava na ala leste do castelo de Valdrath era seu desde o casamento. Um cômodo que cheirava a cinzas frias e lavanda seca, com janelas altas o suficiente para deixar entrar a luz do inverno, mas posicionadas de modo que a vista não era nada além do muro do pátio interno. Não as florestas além, não as montanhas, apenas pedra, apenas o interior de um reino que nunca a quisera. Nora sentou-se na beirada da cama, com a coluna ereta mais por hábito do que por conforto, e as mãos postas no colo com a quietude praticada de uma mulher que aprendeu muito jovem que qualquer angústia visível seria usada contra ela. Ela usava um vestido de lã cinza escura, simples e de gola alta, sem adornos, exceto por uma fina fita de cinza mais escuro nos punhos. E seu cabelo escuro estava trançado para trás, longe do rosto, de uma maneira que sua mãe lhe ensinara, de forma arrumada e contida, não apresentando nada que pudesse ser criticado. Ela tinha 23 anos e já estava exausta de uma forma que não tinha nada a ver com o sono. Do lado de fora de sua porta, ela podia ouvir o passo rítmico e fraco do guarda que fora postado ali há 6 dias, e agora ela entendia que não era para sua proteção. O guarda fora colocado ali para monitorar seus movimentos, para anotar quem a visitava e para garantir que ela não enviasse cartas sem revisão. De qualquer forma, ela não enviara nenhuma carta. Não havia mais ninguém para quem escrever, ou assim ela acreditava. Até ontem, quando um bilhete dobrado apareceu debaixo de sua bandeja de café da manhã, escondido sob a borda do prato de estanho, com a casualidade cuidadosa de alguém que já havia feito isso antes. Sua mãe está na cidade, na estalagem crescente, perto da estrada do Mercado Leste. Ela veio sozinha. Ela está perguntando por você. Nora leu o bilhete 3 vezes, depois o pressionou contra a chama da vela de cabeceira e o observou enegrecer e se enrolar até não restar nada além de um cacho de cinza que ela espalhou na lareira fria. Sua mãe aqui, depois de 2 anos de silêncio, depois que o contrato de casamento foi assinado e Nora foi entregue a Valdrath como um pacote diplomático, sua mãe não veio, não escreveu, e respondeu às cartas de Nora com respostas breves e formais que nunca perguntavam como ela estava. E agora, aparentemente, ela estava aqui. O pensamento sobre isso fez algo complicado se mover no peito de Nora. Não exatamente esperança, mas algo mais próximo da dor particular de querer algo de alguém que já havia mostrado repetidamente que não podia dar. Mas ela iria. Ela decidiu no momento em que leu o bilhete que, quaisquer que fossem as razões de sua mãe, o que quer que fosse aquilo, ela precisava ouvir uma voz que reconhecesse, mesmo que imperfeita, mesmo uma que a tivesse decepcionado. A dificuldade era o guarda. Nora se levantou da cama e foi até a janela. Lá embaixo, no pátio, 2 membros da guarda pessoal do rei cruzavam as lajes com seus uniformes cinza e prata, sua respiração formando uma névoa fraca no ar da manhã. Ela os observou até que desapareceram sob um arco, e então ergueu o olhar para o céu. Era o cinza pálido e desbotado do meio do inverno, o tipo de céu que não dava nada, nem calor, nem drama, apenas uma extensão uniforme de ausência. O céu de seu marido, seu castelo, seu reino, seu guarda em sua porta. Ela era a rainha de Valdrath apenas no nome. Ela sabia disso desde o início, ou pelo menos suspeitava. O casamento fora arranjado entre a casa de seu pai, a casa Ashenvale, uma família nobre das províncias orientais, com sangue antigo e cofres esgotados, e a coroa. Nora tinha 21 anos quando o contrato foi assinado, e seu pai explicou-lhe a situação com o mesmo tom que usava ao discutir a rotação de culturas como algo necessário, prático e não uma questão de sentimento.
Ela disse a si mesma que poderia lidar com os sentimentos em seu próprio tempo, que um casamento sem amor ainda era um casamento, e que a vida de uma rainha, por mais fria que fosse, ainda era uma vida com propósito. O que não lhe disseram, o que ninguém achou por bem mencionar, foi que o rei Alfa de Valdrath já tinha alguém, não uma esposa, mas algo mais perigoso, uma preferência, uma história, uma mulher chamada Sara. Ela aparecia em eventos da corte no braço de um lorde dos territórios do norte, sorria para Valen através das mesas de banquete com a facilidade de quem um dia teve permissão para estar perto dele, e recebia em troca uma qualidade de atenção que Nora nunca recebera e que silenciosamente deixara de esperar. Nora não confrontou isso, pois não havia nada a confrontar. Era simplesmente a forma de sua vida, presente no nome, ausente de todas as outras maneiras, tolerada em funções oficiais, invisível nas privadas. E agora, o pergaminho, a tinta que secara. Ela soube disso por Lady Meryn, uma das poucas mulheres na corte que falava com ela sem uma camada de cálculo cuidadoso por baixo de cada palavra. Meryn viera ao seu quarto 3 noites atrás, com o rosto tenso com algo entre pena e urgência, e lhe dissera em voz baixa que o rei havia convocado seu conselho. O assunto discutido eram os motivos para uma dissolução formal do vínculo real, e que a palavra incompatibilidade fora usada, o que, na linguagem da lei de Valdrath, significava que a união não produzira herdeiro após 2 anos, e o rei tinha o direito de dissolvê-la sem que nenhuma culpa pública fosse atribuída. Nenhuma culpa atribuída, como se Nora tivesse sido simplesmente uma colheita fracassada, lamentável, insignificante, facilmente remediada. Ela agradeceu a Meryn e esperou até que a mulher saísse antes de se sentar no chão de seu quarto, com as costas contra a parede de pedra fria, e pressionou a mão sobre a boca para que nenhum som escapasse. Ela ficou ali por muito tempo, mas não chorou, pois chorar parecia muito próximo da rendição, e a rendição era a única coisa que ela prometera a si mesma que, em seus momentos mais sombrios, nunca daria a ninguém a satisfação de testemunhar. Os papéis da dissolução provavelmente já estavam redigidos, e o guarda em sua porta já estava a postos. Era apenas uma questão de o rei decidir o momento certo, quando chamá-la, quando apresentar o documento, quando removê-la de Valdrath de forma silenciosa, eficiente e sem espetáculo. E no meio de tudo isso, sua mãe estava na estalagem crescente, perguntando por ela. Nora se afastou da janela e começou a se mover. Ela passara 11 dias observando os padrões do guarda. Ele era trocado a cada 4 horas e o substituto sempre chegava alguns minutos mais cedo. Na sobreposição, durante a breve conversa entre o guarda que saía e o que chegava, a atenção em sua porta diminuía. Ela havia cronometrado isso 2 vezes e testado saindo para o corredor e voltando antes que alguém notasse. Na terceira vez, ela pretendia continuar andando. Ela se vestiu para a ocasião com cuidado, com um manto escuro sobre seu vestido cinza, o capuz fundo o suficiente para sombrear seu rosto, e os pés em botas de couro macio que não faziam barulho na pedra. Ela trançou o cabelo com mais força, prendeu-o bem rente, removeu a única joia que usava, um fino anel de prata gravado com o brasão de Ashenvale, não as coroas, e o guardou na pequena bolsa que usava sob o manto. Ela não levou muita coisa, pois não estava fugindo, e voltaria antes do anoitecer. Ela simplesmente precisava ouvir a voz de sua mãe e entender por que ela viera agora, de todos os momentos, justo quando tudo já estava acabando. A troca de guarda aconteceu logo depois que o sino da capela marcou a 2ª hora de trabalho da manhã. Nora ouviu a troca de vozes baixas do lado de fora de sua porta, o arrastar de botas na pedra, e se moveu. O corredor estava escuro, iluminado por tochas de parede muito espaçadas, cuja luz formava círculos alaranjados no chão entre trechos de sombra. Ela andou rapidamente, mas sem a urgência tropeçante do medo, de forma decidida, do jeito que aprendera a se mover por este castelo desde a primeira semana, como se pertencesse ali, como se sua presença não exigisse explicação. Ela alcançou a passagem dos criados antes que alguém notasse, desceu a escada dos fundos, atravessou o pátio da lavanderia,
acenando para uma criada que não levantou os olhos do trabalho e passou pelo portão baixo que dava para a viela externa. A cidade de Valdrath se estendia diante dela no ar frio da manhã. Paralelepípedos cobertos de geada, o cheiro de fumaça de chaminé e pão fresco das barracas do mercado que já montavam suas lonas, e a respiração dos cavalos, subindo em nuvens brancas, perto dos estábulos na esquina da estrada leste. Ela andou. O frio pressionava seu rosto, e ela o acolheu, pois era a primeira coisa honesta que sentira em dias. A estalagem crescente era um estabelecimento modesto, recuado da estrada do mercado, com sua placa, uma lua crescente pintada em madeira gasta. Nora entrou, grata pelo calor da lareira e pelo ruído baixo dos poucos clientes matinais com sua cerveja. Sua mãe estava no quarto dos fundos. Uma criada indicou o caminho sem que lhe perguntassem, o que significava que sua mãe dera uma boa gorjeta e uma descrição. Nora notou isso, pois sua mãe sempre fora prática. Ela empurrou a porta baixa. Lady Celeste Ashenvale estava sentada a uma pequena mesa perto da janela, ainda com seu manto de viagem, seu cabelo loiro prateado preso com os mesmos alfinetes de osso que usava desde que Nora era criança. Ela parecia mais magra, mais velha. Seus olhos, quando se ergueram, eram do mesmo cinza pálido que os de Nora, e percorreram a filha com a qualidade avaliadora de uma mulher que sobrevivera a muito por ver as coisas com clareza. Nora. Sua voz era baixa. Ela não se levantou. Mãe. Nora sentou-se à sua frente. Ela não tirou o manto. Por que você está aqui? Sua mãe olhou para a mesa, fazendo uma pausa do tipo que precede algo ensaiado, ou algo difícil, ou ambos. Eu vim porque precisava te dizer algo antes que fosse tarde demais. Ela ergueu os olhos. Antes que o rei faça sua jogada. Nora não disse nada, apenas esperou. As mãos de sua mãe, pousadas na mesa, se apertaram ligeiramente. Nora, a dissolução. Nunca foi apenas para dissolver o casamento. O fogo na lareira estalou. Em algum lugar além da parede, uma carroça passou sobre os paralelepípedos. Eu não entendo, disse Nora, embora algo frio já estivesse se movendo dentro dela. O maxilar de sua mãe estava cerrado e seus olhos não vacilaram. Seu pai fez um acordo secundário. Quando o contrato de casamento foi assinado, ela expirou. Se a união fosse dissolvida em 3 anos, se você fosse devolvida a Ashenvale, sem produzir um herdeiro, a coroa reteria as terras orientais. Todas elas, as florestas, os direitos de mineração, os territórios fluviais, tudo. Uma pausa. E você retornaria para a casa de seu pai, não como uma filha, mas como uma tutelada da coroa, sem posição, sem propriedade, sem o direito de celebrar qualquer contrato futuro de forma independente. O frio alcançou as mãos de Nora. Isso estava no contrato? Sua voz saiu muito firme, e ela se orgulhou disso, distantemente. Estava no acordo suplementar, aquele que não lhe mostraram. Nora olhou para o rosto de sua mãe, olhou de verdade, como não fazia desde que era menina, e entendeu com a clareza particular que vem depois que um longo torpor finalmente se quebra, que este não era o primeiro segredo que sua mãe guardara. Era simplesmente o primeiro que voltara para destruí-la. Você sabia, disse Nora, não como uma acusação, mas como um reconhecimento. Sua mãe não negou, apenas olhou para a mesa. Eu pensei que o casamento duraria. Eu pensei. Você pensou? Nora repetiu suavemente. Lá fora, um cavalo relinchou. O fogo estalou novamente. Nora se levantou. Suas mãos estavam firmes. Sua voz, quando saiu, era muito baixa. Obrigada por me contar. Ela se virou em direção à porta. Ela não sabia, ao sair para o ar frio da manhã, que fora seguida desde o castelo. Ela não sabia que o guarda notara sua ausência 20 minutos depois que ela partiu, nem que a mensagem já fora enviada para a Torre Leste. Ela não sabia que o rei Alfa de Valdrath chegara à estalagem crescente 4 minutos depois dela, e que ele estivera parado no corredor ao lado daquela porta baixa, muito quieto, durante toda a conversa. Ela só conhecia o frio, os paralelepípedos, a geada em sua respiração e a sensação, profunda e irreversível, de que o chão sob seus pés acabara de ceder completamente. Ela conseguiu andar por 3 ruas antes que sua perna parasse de cooperar. Não por fraqueza,
ou não apenas por fraqueza. Foi o tipo de parada que acontece quando a mente finalmente apresenta ao corpo todo o peso do que acabou de aprender. E o corpo, honesto de maneiras que a mente se recusa a ser, simplesmente se recusa a carregá-lo mais um passo, sem reconhecimento. Nora parou na beira de uma viela estreita entre a oficina de um tanoeiro e o armazém de um comerciante de lã, com as costas contra a parede de pedra fria, sua respiração saindo em incrementos cuidadosos e medidos. O cheiro de serragem e madeira crua vinha da porta aberta do tanoeiro. Em algum lugar acima, um par de pombos se moveu em uma saliência. A cidade se movia ao seu redor sem notá-la. Carroças, vozes, o clangor distante de um ferreiro já em sua forja, e ela era grata por isso. A invisibilidade sempre fora seu abrigo mais confiável. Sheila pressionou a palma da mão contra a pedra atrás de si e se forçou a pensar. O acordo suplementar não mostrado a ela, assinado por seu pai, que a olhara na manhã de seu casamento, com a expressão de um homem concluindo uma transação, e dissera: "Você se sairá bem lá." O que ela confundira com fé, e agora entendia ser uma instrução. Saia-se bem, atue. Não falhe, porque se você falhar, eu perco as terras orientais e você perde todo o resto. Ela fora uma cláusula colateral em seu próprio contrato de casamento. A fúria que se moveu através dela não era barulhenta. Não era do tipo que queima forte e rápido e se desfaz em cinzas. Era do tipo mais lento. Do tipo que se instala nos ossos e endurece ali, tornando-se algo arquitetônico em vez de emocional. Algo sobre o qual ela poderia construir. Ela se endireitou, afastando-se da parede, alisou o manto, ergueu o queixo. Ela precisava retornar ao castelo antes que sua ausência se tornasse um incidente oficial. Precisava de tempo para pensar, para planejar, para entender quais eram suas opções antes que o rei a convocasse e apresentasse os papéis da dissolução com a neutralidade cuidadosa de um homem que já havia decidido. Ela precisava. Lady Nora. A voz veio de trás dela, e não era uma voz que ela reconhecesse. Baixa, uniforme, carregando a qualidade particular de alguém acostumado a ser ouvido sem levantá-la. Ela se virou. O homem parado na entrada da viela era alto, mais alto do que ela esperava, embora não soubesse dizer por que esperava algo, já que nunca estivera tão perto dele em 2 anos compartilhando um castelo. Ele não usava coroa, raramente o fazia fora de ocasiões formais, um manto de montaria escuro, cinza carvão sobre roupas bem feitas, mas sem ostentação. Seu cabelo era escuro e ligeiramente desordenado pelo vento, e seus olhos, que ela só observara do outro lado de salões de banquetes e câmaras do conselho, eram de um tom de âmbar castanho que capturava a pálida luz do inverno de uma forma totalmente injusta, dadas as circunstâncias. Valen, ou Rhys Alpha de Valdrath, seu marido, tecnicamente por algo entre mais 11 dias e o que restava da manhã. Ele a olhava com uma expressão que ela não conseguiu categorizar imediatamente. Não raiva, não frieza, algo mais complicado, focado e imóvel, e ligeiramente incerto, o que não era uma qualidade que ela jamais associara a ele antes. Ela se manteve firme. Era a única opção digna. Vossa Majestade, disse ela, e sua voz saiu nivelada, o que ela considerou uma vitória pessoal considerável. Ele não se aproximou. Ficou na entrada da viela, uma mão ao lado do corpo, e a olhou com aquela expressão indecifrável por um momento que se estendeu o suficiente para se tornar desconfortável. Você deixou o castelo sem escolta, disse ele finalmente. Eu não sabia que precisava de uma pausa. Sou uma prisioneira, então? Eu preferiria saber claramente. Algo mudou em sua expressão. Não exatamente um sorriso irônico. Não. Então eu fui dar um passeio na cidade, onde não me foi permitido ir em 11 dias. Ela manteve a voz perfeitamente agradável. Peço desculpas pela interrupção na rotação da guarda. Ele a olhou firmemente. Os pombos acima se reorganizaram. Da oficina do tanoeiro veio o som de um martelo batendo na madeira. Eu ouvi, disse ele, na estalagem. Ela suspeitara. Suspeitara desde o momento em que entrou naquela viela fria e descobriu seus pensamentos chegando na ordem errada. Seus instintos montando uma imagem que ela ainda não havia conscientemente montado.
Ela fora seguida do castelo. Ele a seguira, ou lhe disseram que ela fora para a estalagem e viera ele mesmo, o que significava algo que ela não estava pronta para examinar. Então você ouviu tudo, disse ela. Sim. Bom, ela ajustou o manto. Então podemos dispensar qualquer atuação da minha parte. Você conhece a situação. Eu conheço a situação. Podemos prosseguir para o que quer que venha a seguir com consideravelmente menos cerimônia. Ela se moveu para passar por ele em direção à estrada principal. Nora. Seu nome na boca dele sem título foi tão inesperado que ela parou. Não porque a comandasse. Ela disse a si mesma firmemente que não a comandava, mas porque era a primeira vez em 2 anos que ele o usava sem o prefixo formal, sem a distância da posição social entre as sílabas. E o som disso fez algo pequeno e involuntário à sua compostura. Ela se virou. Ele ainda estava parado no mesmo lugar, ainda com aquela expressão que ela não conseguia nomear. O acordo suplementar, disse ele. Eu não sabia sobre ele. Ela o olhou por um longo momento. Com respeito, ela disse baixinho. Isso não muda o que ele faz comigo. Não, ele concordou. Não muda. Outro silêncio, do tipo que tinha peso e direção, como a água encontrando o ponto mais baixo. Volte para o castelo, disse ele. Não como uma ordem. Estou pedindo. Uma pausa, como se a palavra pedindo exigisse algum ajuste interno. Há coisas que precisam ser ditas que não deveriam ser ditas em uma viela atrás de um comerciante de lã. Ela queria recusar. Estava ciente com grande clareza de querer recusar, da parte dela que passara 2 anos engolindo recusas e agora lhe apresentava um inventário inteiro delas, acumuladas e não catalogadas, procurando um lugar para ir. Mas ela também estava com frio e cansada, e o chão já havia cedido esta manhã, e ficar em uma viela coberta de geada, recusando-se a se mover, não o reconstruiria. Muito bem, disse ela. Ele não ofereceu o braço. Ela não esperava que o fizesse. Eles caminharam de volta pela cidade com uma distância cuidadosa entre eles. E ela estava ciente dele da mesma forma que se está ciente de um fogo em um cômodo. Não olhando diretamente para ele, mas sabendo precisamente onde ele está o tempo todo. Os portões do castelo se abriram antes que eles os alcançassem. Lá dentro, o guarda que estivera postado do lado de fora de sua porta estava notavelmente ausente de seu posto. Ela guardou essa informação. Valen a levou, não para seu quarto na ala leste e não para a sala do trono, mas para um cômodo menor em que ela nunca entrara. Um escritório no 2º andar da torre central do castelo, com as paredes forradas de prateleiras de mapas e registros encadernados. Sua única janela dava para o jardim interno, onde nada crescia no inverno, além das formas escuras de roseiras dormentes contra a pedra branca. Um fogo já havia sido aceso na lareira. Uma bandeja de pão e cidra quente estava na mesa baixa. Ou ele havia enviado alguém na frente, ou este cômodo era sempre mantido pronto. Ela se sentou na cadeira mais próxima do fogo, não porque ele indicou, mas porque ela a escolheu. Ela estava intensamente focada nas coisas que ainda estava escolhendo. Ele permaneceu de pé. Foi até a janela, olhou para o jardim morto por um momento, depois se virou para ela. Ele havia tirado seu manto de montaria. Por baixo, usava uma túnica escura e um gibão de couro simples. Sem coroa, sem insígnias. E ele parecia, sob esta luz, não como a figura fria que ela construíra em sua mente ao longo de 2 anos de observação cuidadosa de grandes salas, mas como alguém que estava resolvendo algo, alguém que estava genuinamente incerto e não gostava disso e estava tentando se comportar bem, apesar do desconforto. Ela não se comoveu com isso. Recusou-se a se comover com isso. A dissolução, disse ele. Ele a olhava diretamente agora com a mesma qualidade firme que ela vira na viela. Eu ia te chamar esta semana para discutir isso. Eu sei. Eu quero te dizer por quê. Não para justificar, mas porque acho que você merece saber a razão real, em vez de qualquer versão que tenha chegado a você através do castelo. Ela sustentou o olhar dele. Estou ouvindo. Ele ficou quieto por um momento, não hesitando. Ela sentiu, mas escolhendo as palavras com o cuidado de quem aprendeu que a imprecisão custa mais do que o silêncio. Disseram-me, disse ele lentamente,
3 meses após nosso casamento, que você havia escrito ao intendente de seu pai, expressando sua esperança de que a união fosse dissolvida, que você achava Valdrath, me achava intolerável, que desejava retornar a Ashenvale. Ele fez uma pausa. Disseram-me isso por alguém em quem eu confiava. Nora sentiu algo frio se mover através dela, que não tinha nada a ver com o inverno. Eu nunca escrevi essa carta, disse ela. Sua voz era muito baixa e muito certa. Eu sei disso agora. Seu maxilar se contraiu brevemente. Eu deveria ter perguntado a você diretamente na época. Outra pausa. Eu tinha razões para acreditar. Não ofereço isso como desculpa. Mas quero que você entenda que a distância que você experimentou não foi. Ele parou. Começou de novo. Eu não era indiferente a você. Eu estava com raiva, incorretamente, de você por algo que você não fez. O fogo estalou. Lá fora, o vento movia-se através das roseiras nuas no jardim. Quem te disse? Ela perguntou. Uma batida. Lord Cavell. O nome pousou na sala com um peso particular. Ele supervisiona a correspondência entre o castelo e as províncias orientais. Ele tem acesso aos registros de selos. Uma pausa. Ele tem gerenciado esse acesso por algum tempo. Lord Cavell. Ela conhecia o nome. Um homem magro e vigilante que se sentava na extremidade da mesa do conselho e sempre parecia estar contando algo. Ela nunca confiara nele sem saber por quê. Ela arquivou essa informação na parte de sua mente que estava rapidamente montando uma imagem muito diferente dos últimos 2 anos daquela em que ela vivia. Se Lord Cavell forjou uma carta, disse ela cuidadosamente, então a questão é, por quê? E a resposta se conecta, eu acho, ao acordo suplementar em meu contrato de casamento. Se o casamento se dissolver, se eu for devolvida a Ashenvale como uma tutelada da coroa, quem administra os territórios orientais? Ela o observou. Ele já estava lá. Ela podia ver na quietude que o tomou. A coroa, disse ele. E quem aconselha a coroa sobre assuntos territoriais orientais? Uma longa pausa. Cavell detém a carta administrativa oriental, disse ele. E sua voz mudara ligeiramente, achatada. Do jeito que uma voz fica quando um homem muito controlado encontra algo que genuinamente o irrita. Nora assentiu. Então, a carta foi forjada para criar a distância. A distância foi destinada a impedir que o casamento produzisse um herdeiro. A falta de um herdeiro ativa o acordo suplementar. O acordo suplementar dissolve o casamento e transfere os territórios orientais para a administração da coroa. Ela fez uma pausa. Que Cavell controla? O silêncio que se seguiu foi do tipo que acontece quando 2 pessoas chegam ao mesmo lugar de direções diferentes e se encontram lá. 2 anos. Valen disse muito baixinho, como se a palavra lhe custasse algo. 2 anos. Ela concordou. Igualmente baixo, igualmente caro. Ela olhou para o fogo. Ele olhou para ela. E em algum lugar no castelo abaixo deles, em um escritório com painéis no andar térreo, onde a correspondência era recebida e revisada, e ocasionalmente cuidadosamente substituída, Lord Cavell sentava-se à sua mesa, sem saber que amanhã acabara de mudar de direção completamente. Ela não dormiu naquela noite. Não por angústia, ou não apenas por angústia. Era a vigília particular de uma mente que recebeu muita informação em muito pouco tempo, e se recusa a parar de revirá-la, examinando cada borda, testando cada peso. Nora deitou-se em seu quarto com a vela queimando baixo na mesa de cabeceira e olhou para o teto e se permitiu, pela primeira vez em 2 anos, pensar sem a cuidadosa autocensura que impusera como mecanismo de sobrevivência em um castelo que nunca fora totalmente seu. 2 anos. Ela passara 2 anos acreditando que era indesejada, acreditando que o silêncio frio de seu marido era simplesmente a temperatura natural de um homem que concordara com um casamento político e não sentia nada além do acordo. Ela construíra uma arquitetura interna inteira em torno dessa crença. Construíra sua vida diária dentro dela, arranjara suas expectativas e sua autoestima e suas pequenas dignidades privadas em torno do ponto fixo de "ele não te quer aqui". E agora esse ponto fixo fora removido e a arquitetura estava suspensa no ar sem nada por baixo. Lord Cavell forjara uma carta,
Construir a partir de um único pedaço de pergaminho com um selo roubado, 2 anos de distância mútua e silêncio acumulado. Fizera isso deliberadamente, com paciência, com o pensamento de longo prazo de um homem que entendia que as conspirações mais eficazes são aquelas que nunca precisam ser executadas violentamente, apenas silenciosamente, apenas através da manipulação do que as pessoas acreditam umas sobre as outras. Era elegante de uma maneira terrível. Ela quase podia admirar se não tivesse sido a vítima. Ela se levantou antes da primeira luz e se vestiu sem chamar sua criada. Acostumara-se a se vestir sozinha, outra pequena adaptação a uma vida na qual aprendera a não depender de ninguém que não pudesse verificar. Ela escolheu um vestido de lã azul escuro, um dos poucos que trouxera de Ashenvale, sua cor mais escura e mais decisiva do que os cinzas que geralmente favorecia aqui. Ela trançou o cabelo com mais cuidado do que o habitual. Prendeu-o com os alfinetes de osso esculpido que sua mãe lhe dera antes do casamento, antes de tudo, e se olhou brevemente no espelho de prata polida acima da bacia. Parecia cansada. Também parecia, pensou ela, como alguém que tomara uma decisão e estava falando sério. Valen dissera, antes de ela deixar seu escritório na noite anterior, que pretendia agir com cuidado, que qualquer ação contra Cavell precisava ser baseada em evidências que pudessem ser apresentadas perante o conselho completo, que uma acusação do rei contra um de seus próprios conselheiros sem documentação seria contestada, manipulada e usada para desestabilizar a coroa. Ele dissera isso com a praticidade firme de um homem que governara por tempo suficiente para entender que a justiça alcançada de forma imprudente é indistinguível da injustiça em suas consequências. Ela concordara com ele. Ela também começara a planejar por conta própria, silenciosamente, não porque desconfiasse dele, ou não inteiramente. O dia anterior rearranjara muitas coisas muito rapidamente para que a confiança se solidificasse em algo em que ela pudesse confiar. Mas ela aprendera, ainda estava aprendendo, que esperar que os outros ajam em seu nome é seu próprio tipo de armadilha, e ela passara 2 anos nessa armadilha já. Ela não estava interessada em um terceiro ano. Havia uma pessoa neste castelo, além de Lady Merrin, cuja lealdade ela tinha motivos para acreditar ser genuína. Seu nome era Oswin, um jovem arquivista do castelo, com pouco mais de 20 anos, que fora designado para organizar os registros de correspondência oriental há 8 meses. E que em 3 ocasiões distintas encontrara pequenas maneiras de tornar sua vida um pouco menos difícil sem que lhe pedissem. Um trinco de janela consertado antes que ela o mencionasse, um livro perdido localizado e deixado em sua mesa sem explicação, o bilhete 3 dias atrás, sobre sua mãe, na estalagem crescente. Ela o encontrou na sala de arquivos no andar térreo, pouco depois dos sinos da manhã, cercado pelo cheiro de pergaminho velho e velas de cera de abelha. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, olhou rapidamente para a porta atrás dela e depois de volta para o rosto dela com a expressão alerta de alguém perpetuamente preparado para complicações. "Minha senhora", disse ele cuidadosamente. "Oswin." Ela sentou-se à sua frente sem preâmbulos. "Preciso saber onde Cavell guarda seus registros de correspondência particular. Não os oficiais, os que não aparecem no registro do castelo." Uma pausa. Ele era jovem, mas não era ingênuo. Ela já estabelecera isso. Ele a olhou por um momento com a expressão avaliadora de alguém decidindo quanto peso uma corda aguentará antes de depositar sua total confiança nela. "O escritório administrativo oriental tem um gabinete secundário", disse ele finalmente, mantendo a voz baixa e uniforme. "De ferro, mantido atrás da tapeçaria do brasão de Valdrath na parede sul. Não aparece no inventário de móveis do castelo. Notei quando fui redesignado para reorganizar os registros do andar térreo há 6 meses. Uma pausa. Não mencionei a ninguém porque não tinha certeza do que significava. Você sabe onde a chave é guardada? Cavell a usa, disse Oswin, em uma corrente sob seu manto externo. Eu a vi 2 vezes. Uma vez quando ele se inclinou sobre um documento e a corrente balançou livre. Ele hesitou. Minha senhora, se você está planejando... Estou planejando encontrar evidências, disse ela baixinho.
de uma falsificação cometida há 2 anos, de um esquema administrativo projetado para fraudar a coroa e despojar os territórios orientais de sua governança legítima. Isso é tudo. Oswin a olhou por um longo momento. Então, ele assentiu lentamente. Do jeito que as pessoas assentem quando decidem ser mais corajosas do que é inteiramente confortável. O conselho se reúne esta tarde, disse ele. Cavell comparece sem exceção. Ele geralmente fica em sessão por 2 horas. Seu escritório estaria desocupado. Ela se levantou. Obrigada, Oswin. Minha senhora. Ele fez uma pausa. Tenha cuidado. Ele tem olhos no corredor. O porteiro na entrada térrea da ala leste, Berwick, se reporta a ele. Eu o vi aceitar moedas do intendente de Cavell 2 vezes no mesmo mês. Ela guardou essa informação. Outro fio no padrão se adensando. Ela deixou o arquivo e caminhou pelo castelo com a calma particular de alguém que está com medo e decidiu não deixar transparecer. A atividade matinal de Valdrath se movia ao seu redor. Criados com lençóis, guardas trocando de posto, um par de pajens do conselho passando apressados com braçadas de documentos encadernados. Ela assentia quando assentiam para ela. Pausava nos intervalos corretos. Desempenhava com facilidade a muito praticada o papel de uma mulher que estava simplesmente se movendo por sua própria casa sem um propósito particular. Ela chegou ao corredor administrativo oriental pouco antes de os sinos do conselho tocarem. Através das pesadas portas de carvalho na extremidade, ela podia ouvir os sons abafados da sessão se reunindo, cadeiras, vozes, a ressonância baixa particular de homens se arranjando de acordo com a posição. Ela contou até 50 depois que o último passo desapareceu, então se moveu para a porta do escritório. Estava destrancada. Cavell confiava em seu porteiro. Ela notou isso. Lá dentro, o escritório cheirava a tinta velha e algo ligeiramente doce. Maçã seca, pensou ela, ou talvez a cera de abelha das velas grossas na mesa. Ela não acendeu nenhuma. A janela dava luz pálida de inverno suficiente. Ela se moveu para a parede sul e levantou o canto da pesada tapeçaria, o brasão de Valdrath em carmesim e ouro desbotados, e encontrou o gabinete de ferro exatamente onde Oswin dissera. Trancado, como esperado. Ela se preparara para isso. Da pequena bolsa sob seu manto, ela retirou um conjunto de finas gazuas de ferro, um presente de anos atrás, de seu irmão mais novo, Edin, que passara por um período de interesse entusiasmado por arrombamento de fechaduras que seus tutores acharam alarmante, e ela achou silenciosamente útil. Ela não pensava nele há semanas. O pensamento chegou agora com uma pontada súbita e aguda. Eden, que tinha 17 anos e vivia em Ashenvale sob o teto de seu pai, que lhe escrevera 4 cartas em 2 anos que ela suspeitava terem sido interceptadas antes de chegarem, que não tinha ideia de como era a vida de sua irmã dentro deste castelo. Ela se concentrou. A fechadura era um mecanismo de cano duplo, pesado, mas não complexo. Ela trabalhou as gazuas com cuidado, sentindo os pontos de encaixe, e a abriu em menos de 3 minutos, um recorde pessoal, embora não fosse o momento para orgulho. Dentro, o gabinete continha 3 fileiras de documentos. Ela os examinou rapidamente, lendo rápido, memorizando detalhes onde não podia levar os papéis. A maioria era administrativa, registros de receita territorial, acordos de uso da terra, correspondência com lordes orientais. Mas no fundo da segunda fileira, dobrados e selados com uma impressão de cera que ela reconheceu como o brasão secundário de Ashenvale, havia 2 documentos. O primeiro era uma cópia muito cuidadosa da carta que fora apresentada a Valen 2 anos atrás. A carta supostamente escrita por Nora, expressando seu desejo de dissolução. A caligrafia era próxima da dela, mas não exata. E no final, em uma caligrafia que ela não reconheceu, havia 3 palavras escritas no tipo de taquigrafia, usada entre conspiradores que nunca pretendem ser lidos. Conforme acordado. C. O segundo documento era uma correspondência entre Cavell e um homem identificado apenas pelas iniciais R.A. Mas o conteúdo deixava a identidade clara o suficiente. Referências às receitas de mineração oriental, aos termos do acordo suplementar, ao cronograma projetado para dissolução e transferência territorial.
Referências perto do final a garota sendo gerenciada de uma forma que fez o maxilar de Nora se contrair com uma fúria tão limpa e fria que parecia quase esclarecedora. Ela não pegou os originais. Memorizou o que precisava, marcou a localização de cada documento precisamente e fechou o gabinete. Ela recolocou a tapeçaria. Deixou o escritório com 3 minutos de sobra antes que o porteiro Berwick completasse sua verificação de rotina no corredor. Ela caminhou até a escadaria da torre central e subiu. No topo, bateu 2 vezes na porta do escritório. "Entre", disse a voz de Valen. Ele estava à mesa quando ela entrou. Um mapa desenrolado diante dele, com pesos de pedras polidas em seus cantos. Ele ergueu os olhos e ela viu que ele leu algo em seu rosto imediatamente. Alguma qualidade da expressão que ela usava, porque ele se endireitou e pousou a pena em sua mão com a atenção cuidadosa de alguém que aprendeu quando parar o que está fazendo e ouvir. "Eu os encontrei", disse ela. Ela atravessou até a mesa e ficou de frente para ele, com as mãos espalmadas na superfície, e lhe contou tudo. O gabinete, a carta forjada, a anotação de confirmação, a correspondência com R.A., as iniciais, R. Ashenvile, seu pai. O silêncio que se seguiu foi breve e muito pesado. Seu pai era parte do esquema. Valen disse. Não era uma pergunta. Ele assinou o acordo suplementar, disse ela. Aquele que não me foi mostrado. Ele se correspondeu com Cavell sobre o cronograma. Ele sabia que a carta era forjada ou a encomendou ele mesmo. Ela fez uma pausa. Acho que o plano inicial foi dele. Cavell foi o mecanismo. Valen a olhou por um longo momento. Sua expressão era controlada, mas na contração de seu maxilar, ela podia ver a tensão particular de alguém gerenciando algo que não deseja mostrar em sua intensidade total. Isso te coloca em uma posição difícil. Ele disse cuidadosamente. Seu pai. Meu pai me fez uma cláusula em um contrato. Ela disse. Ele me gerenciou como um território. Qualquer que seja a posição em que isso me coloque, não é mais difícil do que aquela em que já venho sobrevivendo. Ela sustentou o olhar dele. Quero levar isso perante o conselho completo, com documentação, com Oswin como testemunha da existência do gabinete. Quero que seja feito corretamente, publicamente, e sem a possibilidade de ser enterrado depois. Ele ficou quieto. Ele a olhava com aquela expressão novamente, a que ela vira pela primeira vez na viela atrás do comerciante de lã, a que ela ainda não conseguia categorizar completamente, mas estava começando a entender seus componentes. Era a expressão de um homem que fora apresentado inesperadamente a alguém que era consideravelmente mais do que lhe fora permitido acreditar. Tudo bem, disse ele. 2 palavras. Baixo. Absoluto. Ela expirou lentamente. A fúria em seus ossos não diminuíra. Ela suspeitava que não diminuiria por algum tempo, mas encontrara sua estrutura agora, sua direção. Sabia para onde estava indo. Do lado de fora da janela do escritório, a luz do inverno estava mudando. As roseiras mortas no jardim projetavam longas sombras sobre a pedra branca. Em algum lugar abaixo, a sessão do conselho ainda estava em andamento. A voz de Cavell, presumivelmente, entre as outras, confiante na fechadura de seu gabinete de ferro, e na lealdade de seu porteiro, e na longa paciência de um esquema que, até esta manhã, vinha funcionando perfeitamente. Ela olhou para o mapa na mesa. Os territórios orientais estavam marcados com tinta verde. Florestas, rios, estradas de mineração, os nomes das aldeias que ela crescera ouvindo, as terras de seu pai, a herança de seu irmão, se sobrasse algo para herdar depois disso. Edin, pensou ela. Ela encontraria uma maneira de alcançá-lo. Encontraria uma maneira de tirá-lo disso antes que tudo desmoronasse. Mas primeiro o conselho. Primeiro a prova. Primeiro o momento em que Lord Cavell ergueria os olhos de seu esquema cuidadoso e paciente e encontraria o chão desaparecido sob seus pés. Ela estava, percebeu, quase ansiosa por isso. A câmara do conselho do castelo de Valdrath cheirava a velas de sebo e pedra antiga, e a estagnação particular de um cômodo onde homens importantes diziam coisas importantes por gerações sem ventilação suficiente. Nora nunca se sentara à mesa do conselho. Em 2 anos como rainha, ela participara de 3 sessões formais.
de pé ao lado do trono, na posição cerimonial que significava presente, mas não participante. Ela memorizara cada rosto ao redor daquela mesa durante aquelas 3 sessões, catalogara suas alianças e seus hábitos, e as hierarquias sutis que existiam sob as posições oficiais, fizera isso do jeito que fazia tudo neste castelo, silenciosamente, minuciosamente, e sem que ninguém notasse que ela estava prestando atenção. Hoje, ela não estava de pé. Hoje, ela se sentou do lado direito da mesa, um assento afastado da posição de Valen na cabeceira, na cadeira tradicionalmente reservada ao principal conselheiro da coroa. Ela não pedira por isso. Valen colocara a cadeira ali ele mesmo antes do início da sessão, sem explicação ou cerimônia. A mensagem era arquitetônica. Ela a entendeu e foi grata por sua precisão. Os membros do conselho entraram e a encontraram já sentada. Ela observou seus rostos, a leve recalibração por trás de seus olhos, os olhares trocados, o cuidadoso rearranjo de expressões em brancura diplomática. Lord Cavell fora o terceiro a entrar. Ele a vira, desviara o olhar e tomara seu assento na extremidade com a facilidade tranquila de um homem que se acreditava intocável. Ela notara o momento. Notara tudo. Havia 11 homens à mesa. Ela conhecia 8 deles por reputação e 3 por interação direta. Dos 11, ela estimava que 4 estavam cientes de alguma parte do esquema de Cavell, cientes o suficiente para terem se beneficiado dele ou permanecido em silêncio sobre ele. Ela discutira isso com Valen na noite anterior. Ele concordara com sua avaliação em 3 dos 4. O quarto, Lord Penn dos Territórios das Águas do Norte, ele acreditava ser simplesmente um homem que não fazia perguntas que não queria que fossem respondidas, o que era seu próprio tipo de cumplicidade, mas um problema diferente para um dia diferente. Valen abriu a sessão sem preâmbulos. Ele não anunciou o que estava por vir. Passou por 2 assuntos de rotina, uma disputa de fronteira nas terras agrícolas ocidentais, um relatório sobre os estoques de grãos de inverno, com a mesma deliberação medida que trazia para tudo. E Nora observou Cavell do outro lado da mesa relaxar gradualmente a cada minuto que passava de aparente normalidade. Esta fora sua sugestão. Deixe-o se acomodar, ela dissera na noite anterior, de pé na janela do escritório enquanto Valen revisava os documentos que ela reconstruíra de memória em detalhes escritos cuidadosos. Homens inquietos fazem barulho. Homens confortáveis cometem erros. Valen a olhara, quando ela disse isso com uma expressão que ela estava começando a reconhecer, como a que ele usava quando ela o surpreendia. Ela estava descobrindo, para sua própria surpresa complicada, que não desgostava inteiramente de produzir essa expressão. No terceiro assunto da sessão, Valen pousou o documento que estava segurando e disse, exatamente no mesmo tom que usara para estoques de grãos e disputas de fronteira. Gostaria de abordar uma questão de conduta administrativa, especificamente o gerenciamento da correspondência territorial oriental nos últimos 26 meses. A sala não mudou visivelmente, mas Nora sentiu. A leve mudança molecular de 11 homens ajustando sua atenção, sem querer parecer que o faziam. As mãos de Cavell, pousadas na mesa diante dele, não se moveram. Durante uma revisão dos registros de correspondência selada, continuou Valen, foi identificada a evidência de um documento com o brasão secundário de Ashenvale, que não aparece no registro oficial de cartas recebidas pela coroa. Ele fez uma pausa. Uma carta datada de 2 anos e 3 meses atrás, supostamente escrita pela rainha, expressando o desejo de dissolução do vínculo real. Agora a sala mudou, não dramaticamente. Eram homens treinados para gerenciar seus rostos, mas a qualidade do silêncio mudou. A rainha, disse Valen com uma ênfase precisa no título que funcionou como uma pequena correção pública de todas as suposições que haviam sido feitas sobre seu status neste castelo, revisou este documento. Ela não o escreveu. Ela nunca o escreveu. A caligrafia foi examinada pelo chefe do scriptorium do castelo, que confirmou que, embora a caligrafia seja uma imitação da rainha, ela não corresponde à sua correspondência documentada em 16 formações de letras específicas. O mestre arquivista Oswin apresentará as conclusões do scriptorium.
Oswin, sentado contra a parede atrás de Nora, levantou-se e se adiantou. Ele estava pálido e visivelmente ciente do peso da sala, mas sua voz estava firme enquanto ele colocava a avaliação escrita do scriptorium na mesa e lia suas conclusões em voz alta. Nora manteve os olhos em Cavell. O homem estava imóvel, impressionantemente imóvel. Ela concedeu. A imobilidade de alguém que se preparara para muitas contingências e estava atualmente percorrendo seu inventário interno para identificar qual se aplicava. Seu rosto não mostrava nada. Suas mãos mostravam tudo. A leve tensão nos nós dos dedos, o ajuste quase imperceptível de seu polegar contra a borda de seu manto. Alcançando, ela percebeu a chave em seu peito. Ele se conteve, não porque ele a pegou olhando. Ela teve o cuidado de não olhá-lo diretamente, mas porque ele entendeu naquele momento que o próprio gesto seria observado. Ela o viu entender. Ela o viu recalibrar. O gabinete de correspondência secundário, mantido no escritório administrativo oriental, disse Valen, foi examinado esta manhã sob a autoridade da coroa. Ele contém o documento forjado original, anotado com uma marca de confirmação e uma inicial. Também contém uma série de comunicações privadas entre o escritório administrativo oriental e uma parte em Ashenvale, sobre o cronograma de dissolução projetado e a subsequente transferência da gestão territorial oriental. Ele não olhou para Cavell. Ele dissera a Nora que não olharia para Cavell até o momento apropriado. Deixe a evidência fazer o trabalho de olhar, ela dissera. Seus olhos nele muito cedo lhe dizem quando se defender. Eu pergunto, disse Valen, se algum membro deste conselho deseja oferecer contexto para esses documentos antes que eu apresente as conclusões formais da coroa. Silêncio, do tipo que tem uma textura, espesso, pressurizado, ligeiramente sem ar. Então Cavell falou. Sua voz estava totalmente composta. Ela lhe deu crédito por isso também. Vossa Majestade, disse ele, eu sugeriria que o exame de registros administrativos privados, sem sanção prévia do Conselho, levanta questões processuais que deveriam ser abordadas antes que quaisquer conclusões sejam tiradas do conteúdo. O exame foi conduzido sob a autoridade direta da coroa, disse Valen, que se sobrepõe à privacidade administrativa em questões de suspeita de fraude contra a coroa. Você encontrará isso na Carta de Valdrath, artigo 9, cláusula 4. Uma pausa. Eu a revisei esta manhã. Uma batida. Em algum lugar na sala, alguém respirou muito lentamente. Além disso, continuou Valen, e agora finalmente ele olhou para o final da mesa. A Carta Administrativa para os Territórios Orientais, aquela que concede supervisão da correspondência, registro de terras e registros de receita, foi emitida sob a condição de serviço fiel à coroa. Evidências de manipulação deliberada de correspondência, documentos reais forjados e acordos privados sobre transferência territorial em contradição com a governança da coroa constituem uma violação dessa carta. Lord Cavell, você está removido da Carta Administrativa Oriental, com efeito imediato. Os documentos no gabinete secundário são, por meio deste, inseridos como evidência da coroa. Você permanecerá em Valdrath, sob supervisão do castelo, aguardando um tribunal completo. A sala absorveu isso. Lord Cavell ficou muito imóvel por mais um momento, e então, com a dignidade controlada de um homem que sempre soubera que este era um final possível e decidira que o enfrentaria sem espetáculo, ele inclinou a cabeça ligeiramente. Ele não negou nada. Na economia da sala, isso era seu próprio tipo de admissão. Nora olhou para suas mãos. Elas estavam perfeitamente firmes. Ela ficou distantemente espantada com isso. A sessão continuou por mais uma hora. Documentação formal, depoimentos de testemunhas, o estabelecimento processual do processo do tribunal. Durante tudo isso, Nora sentou-se à mesa e disse muito pouco, porque já dissera o que precisava ser dito, e agora estava percorrendo a estrutura de governança como água encontrando rachaduras, fazendo o trabalho lento e necessário de desmantelar o que fora construído tão cuidadosamente contra ela. Quando a sessão terminou, 3 membros do conselho a procuraram antes de deixar a Câmara. Não para se desculpar, essa não era a linguagem de homens como estes,
mas para se dirigir a ela com uma franqueza e formalidade que não haviam oferecido antes. Era o equivalente da corte a reconhecer que uma porta se abrira e eles decidiram ficar do lado correto dela. Ela recebeu a formalidade deles com compostura graciosa e arquivou seus nomes na parte de sua mente que mantinha a contagem. Era final de tarde quando a câmara se esvaziou. Valen permaneceu na cabeceira da mesa, revisando documentos com seu chefe da guarda. Nora foi até a janela e ficou olhando para o pátio, onde a luz do inverno já começava a diminuir em direção ao crepúsculo. Ela estava pensando em Edin. A correspondência no gabinete de Cavell incluía uma referência, breve, quase incidental, ao herdeiro secundário de Ashenvale, e a formulação a incomodara desde que a lera. Herdeiro secundário, não simplesmente o filho. A palavra secundário implicava um reposicionamento. Implicava que alguém estivera pensando cuidadosamente sobre a ordem de herança, sobre o que aconteceria com as reivindicações de Edin, a propriedade de Ashenvale, uma vez que os territórios orientais fossem transferidos e seu pai fosse implicado em um esquema contra a coroa. Ela precisava alcançá-lo. Precisava saber que ele estava seguro. Você está preocupada com seu irmão. Ela se virou. Valen dispensara sua guarda e estava atravessando a câmara em sua direção. Ele desenvolvera, ela notou, o hábito de identificar o que ela estava pensando a partir do que seu rosto estava fazendo. Um hábito que ela achava simultaneamente reconfortante e ligeiramente alarmante, dado que passara 2 anos acreditando ser totalmente ilegível. A referência ao herdeiro secundário, ela disse, foi uma formulação estranha. Implica que alguém estava pensando em sua posição na sucessão de Ashenvale. Eu também notei. Ele parou a alguns metros dela, perto o suficiente para conversar, longe o suficiente para lhe deixar o espaço de que ela ainda precisava. Ele fora cuidadoso com isso, consistente, silenciosamente cuidadoso, de uma forma que ela estava ciente sem ter reconhecido diretamente. E eu já enviei um cavaleiro para Ashenvale, um homem de confiança, não um mensageiro do castelo. Ele leva instruções para localizar seu irmão e trazê-lo para cá sob a proteção da coroa. Ela olhou para ele. Antes que você pedisse, ela disse. Antes que você pedisse, ele confirmou. Algo se moveu através dela. Não a raiva estrutural que a vinha sustentando, mas algo mais suave e menos certo, algo para o qual ela não tinha uma linguagem confortável. Ela se virou de volta para a janela e deixou a luz do crepúsculo pousar em seu rosto enquanto decidia o que fazer com isso. Valen, ela disse. O nome sem título saiu mais naturalmente do que ela esperava. O que acontece agora com meu pai? Uma pausa. Ele veio ficar ao lado dela na janela, não a apertando, simplesmente presente da maneira que estivera presente desde a viela atrás do comerciante de lã. Firme por perto, não exigindo nada dela. O tribunal determinará a culpabilidade, disse ele. Se as evidências se mantiverem como parecem, e se manterão, as terras de Ashenvale reverterão para a supervisão da coroa. Seu pai enfrenta a censura formal, provavelmente a remoção de seu senhorio. Ele fez uma pausa. Mas o nome Ashenvale e a herança de seu irmão podem ser protegidos se for argumentado que o esquema foi apenas de seu pai, e que o herdeiro não tinha conhecimento dele. Edin não sabia. Ela disse. Ele tem 17 anos. Ele passou esses anos me escrevendo cartas que suspeito nunca chegaram. Então nós o protegeremos, disse Valen. Como se isso fosse simples. Como se a proteção fosse algo que ele dispensava sem cálculo, sem exigir nada em troca. Ela se virou para olhá-lo. Na luz do crepúsculo, seu rosto perdera um pouco da cautela guardada que ela associara a ele. A distância que ela lera por 2 anos como indiferença e agora entendia como outra coisa, algo para o qual ela estava apenas começando a ter o vocabulário. Por que você mesmo veio à estalagem? Ela perguntou. Ontem de manhã, você poderia ter enviado um guarda. Ele encontrou o olhar dela sem desviar. Porque eu queria saber a verdade, disse ele. E não confiava que a verdade sobreviveria sendo retransmitida. Uma batida. E porque eu passara 2 anos sendo informado sobre quem você era por alguém que estava mentindo, e eu queria ver por mim mesmo. E o que você viu? Ele ficou quieto por um momento. Lá fora, as primeiras tochas da noite estavam sendo acesas no pátio abaixo.
Sua luz se movia no crepúsculo como pequenos fogos teimosos, se recusando a ceder à escuridão. Alguém, disse ele, que merecia consideravelmente melhor do que o que lhe foi dado. As palavras eram simples, não elegantes, não adornadas. Elas acertaram em cheio, exatamente por causa disso. Nora olhou de volta para o pátio. Ela estava ciente do calor dele por perto. Não se intrometendo, simplesmente ali, da maneira que um fogo está simplesmente ali. Ela estava ciente de que algo entre eles mudara desde a viela e continuava a mudar lentamente, como o gelo do inverno começando seu longo e silencioso trabalho de se tornar água. Ela não estava pronta para nomeá-lo. Não tinha certeza se confiava nele. Confiara na forma de uma vida antes e a encontrara oca. Mas ela ainda estava aqui. Ainda estava de pé. E pela primeira vez em 2 anos, o chão sob seus pés parecia que poderia aguentar. Lá embaixo, em uma câmara guardada no lado leste do castelo, Lord Cavell sentava-se na quietude cuidadosa de um homem recalculando. M. Ashenvale, um cavaleiro, já estava na estrada. E em algum lugar naquela casa distante, seu irmão Edin cuidava dos negócios comuns de seu dia, ainda sem saber que sua irmã, no espaço de 2 dias, desmantelara o mecanismo projetado para apagar ambos. Ela lhe contaria tudo quando ele chegasse. Sentaria-se à sua frente e lhe contaria a verdade, toda a sua forma, e confiaria que ele era velho o suficiente para suportá-la. E então, pensou ela, começaria o trabalho mais longo de decidir que tipo de vida queria construir com o que restava. Eden chegou no 7º dia. Nora ouviu os cavalos no pátio antes que alguém lhe dissesse, e ela já estava no topo da escadaria principal quando ele passou pelas portas do castelo, mais alto do que ela se lembrava, seu cabelo escuro desgrenhado da estrada, seu rosto carregando a expressão particular de alguém que passou 7 dias a cavalo, sendo informado apenas que sua irmã precisava dele, e que vinha construindo cenários cada vez mais alarmantes no silêncio entre eles. Ele a viu e parou. Então atravessou o hall de entrada em 6 longos passos, e a envolveu com ambos os braços com a força sem cerimônia de alguém que ainda não aprendera a ser digno sobre o alívio. E ela o deixou, pressionando o rosto brevemente contra seu ombro e permitindo-se finalmente, a coisa que se recusara por 11 dias. Ela chorou silenciosamente, brevemente, completamente. Eu te escrevi, ele disse em seu cabelo, 4 vezes. Você nunca respondeu. Eu sei, ela disse. Eu sei. Ela se afastou e olhou para o rosto dele, o rosto de seu irmão, jovem e preocupado e inteiramente ele mesmo, e lhe contou tudo. Eles se sentaram na pequena sala de estar ao lado do salão principal por 2 horas, e ela lhe contou a verdade em sua forma completa, e o observou passar pelo choque, fúria e luto, e pela dor perplexa particular de descobrir que um pai pode ser um estranho usando um nome familiar. Ele tinha 17 anos, e aguentou melhor do que ela esperava. Ela estava orgulhosa dele de uma forma que doía. O tribunal se reuniu 10 dias após a sessão do conselho. As evidências do gabinete de ferro, a avaliação do scriptorium, o testemunho de Oswin e a correspondência recuperada foram apresentadas formalmente perante o conselho completo e 3 lordes independentes, chamados de fora de Valdrath, para garantir a imparcialidade. Lord Cavell não ofereceu defesa significativa. As anotações na carta forjada foram identificadas como sua caligrafia por 2 escribas diferentes. A correspondência com o pai dela foi inserida em sua totalidade. Seu pai não compareceu. Ele enviou uma declaração por escrito, através de seu advogado, um documento formal e sem vida, que aceitava a responsabilidade na linguagem cuidadosa de um homem, cujo advogado lhe dissera que a cooperação era sua opção mais útil restante. Nora o leu uma vez, pousou-o e não o leu novamente. Não havia nada nele que se assemelhasse a um pedido de desculpas. Ela não esperava um. Fizera as pazes silenciosamente com a dor particular de ter um pai que sempre a vira como um recurso em vez de uma pessoa e que morreria, provavelmente, ainda acreditando que simplesmente tomara uma decisão prática que não dera certo. Lord Cavell foi destituído de sua carta e de seu assento no conselho e entregue à custódia dos lordes independentes para sentença formal sob a lei territorial.
Seu pai foi destituído de seu senhorio. A propriedade de Ashenvale passou para a administração da coroa, com Edin nomeado como herdeiro protegido até sua maioridade, 2 anos depois, por lei. Nesse ínterim, a propriedade seria gerenciada por um intendente nomeado pela coroa, escolhido por Edin, o que Valen arranjara silenciosamente antes da conclusão do tribunal. Ela também não lhe pedira para fazer isso. Estava começando a entender que era simplesmente assim que ele operava. Na noite após o encerramento do tribunal, eles caminharam no jardim interno do castelo. As roseiras ainda estavam nuas, mas ela suspeitava do jardineiro-chefe, que começara a observá-la com a boa vontade hesitante de alguém decidindo investir em uma nova direção, limpara os detritos mortos pela geada dos caminhos e colocara cascalho fresco. Estava frio. Ela não se importava mais com o frio como antes. Frio, ela decidira, era simplesmente o tempo. Não era um julgamento. Valen caminhava ao lado dela, sem pressa, sua respiração formando névoa no ar da noite. Oswin pediu para ser redesignado para o Arquivo Oriental permanentemente. Disse ele. Eu aprovei. Ele mereceu, ela disse. Sim. Uma pausa. Lady Meryn também perguntou, através de canais um tanto menos oficiais, se você pretende permanecer em Valdrath. Nora olhou para as roseiras nuas. Em 2 meses, elas começariam a brotar. Ela nunca as vira em flor. Descobriu que queria ver. O que você disse a ela? Ela perguntou. Eu disse a ela que não era minha decisão. Ela parou de andar. Ele parou ao lado dela. Ela se virou para olhá-lo, para este homem que passara 2 anos à distância errada dela por todas as razões erradas, que viera a uma estalagem na manhã fria, em vez de enviar um guarda, que colocara uma cadeira à mesa do conselho e enviara um cavaleiro antes que ela pedisse e arranjara a proteção de seu irmão, sem exigir crédito por isso. Este homem, que fora enganado tão completamente quanto ela, e que, quando a verdade chegou, fizera algo com ela imediatamente. Ele a observava com a atenção firme e honesta que ela passara a reconhecer como simplesmente a maneira como ele a olhava, não fingindo paciência, não a gerenciando, apenas presente. E eu gostaria de ver as rosas, ela disse. Na primavera, algo mudou em seu rosto. Não dramático, não elaborado, apenas um assentamento silencioso e completo, como uma casa encontrando sua fundação. Então fique, disse ele simplesmente, sem condições. Ela assentiu uma vez. Ele ofereceu a mão, aberta, sem pressa, não exigindo nada. Ela olhou para ela por um momento. Então colocou sua mão na dele e eles ficaram no jardim frio enquanto a última luz se desvanecia do céu de inverno. E foi o suficiente. Foi, pensou ela, exatamente o suficiente. Nos meses que se seguiram, os territórios orientais foram restaurados à governança adequada. Eden atingiu a maioridade e reivindicou a propriedade de Ashenvale com Nora ao seu lado na cerimônia formal, usando a coroa de Valdrath pela primeira vez publicamente e segurando o braço de seu irmão com a firmeza de quem aprendeu que a sobrevivência não é o fim da história, apenas seu começo necessário. Lord Cavell morreu sob custódia 2 anos depois, um homem velho que ficara sem esquemas. Seu pai se aposentou em uma pequena propriedade nas províncias do sul e não se ouviu mais falar dele. Oswin se tornou o mais jovem arquivista-chefe da história registrada de Valdrath, um fato que ele aceitou com a característica competência silenciosa. E Nora, que chegara a este castelo como uma cláusula em um contrato, que passara 2 anos acreditando ser indesejada em sua própria vida, tornou-se, com o tempo, o que nunca lhe fora permitido imaginar que poderia ser. Não uma transação, não uma tutelada, não um recurso. Uma rainha escolhida, permanecendo por sua própria vontade, amada por sua própria escolha, com rosas florescendo toda a primavera no jardim onde ela dissera sim pela primeira vez a um futuro que realmente lhe pertencia.